Então, quero deixar registrado aqui meu agradecimento, como todos os dias eu faço, a Abro, aos palestrantes, aos professores, Israel, que participa aí conosco, Estrela, e vocês, participantes, tá bom? Muito obrigado, e agora é contigo, Tess. Tá bom, muito obrigada, Ronei. Bom, muito obrigada a todos, né? É um prazer estar aqui novamente, um prazer poder participar com todo esse time aí, dentro dessa experiência. E eu aproveito a oportunidade para falar que, Ronei, você foi um incansável, né? Então, quando ele me ligou a primeira vez, ele falou assim: olha, essa imersão vai durar 60 dias. Eu falei, como? Assim, como? E eu confesso que eu achei que era improvável ou impossível alguém se dedicar tanto tempo a se debruçar, a organizar uma agenda, a buscar palestrantes, a poder verificar temáticas, a produzir, disparar tudo isso. Então, eu faço aqui meu parabéns é enorme, que assim, sem tamanho, a toda a sua dedicação, a todo o seu trabalho, a toda a sua equipe da CDT, ao Mike, né, a vocês que foram idealizadores disso, e por novas iniciativas que visem trazer conteúdo, unificar as pessoas, eu acho. Né? Eu acho que ideia mas é fundamental que estejamos juntos para podermos discutir pontos de vistas e para podermos discutir conteúdos, né? Cada um com a sua, com o que tem de melhor a oferecer, né? Eu acho que todas as pessoas elas têm a sua estrela, vamos dizer assim, né? No que ela pode somar, no que ela pode contribuir. É importante saber que um time não ganha de todos os jogadores jogando na mesma posição, né? Então é importante ter cada um o seu papel, né? Então, para mim é um privilégio fazer parte desse time, né? E eu falei na primeira vez que eu tive a oportunidade de comentar, né? Não tenho todas as habilidades, né? E muito poucas, inclusive, de muitos, mas por isso a gente está junto, né? Porque eu falar de errado aqui, um corrigir, a gente se complementa. Né? Exatamente, né? Então, eu queria agradecer imensamente. É um prazer estar aqui, né? Prazer estar aqui dividindo esse tempo com o professor Carlos, ele que, né, foi meu professor da graduação e estávamos juntos aqui depois de tantos anos, né, Carlos? Então, é um prazer, né? Convivemos aqui diariamente e isso é bem legal. Bom, pessoal, hoje adorei a expressão da oferenda aí que foi falada pelo professor Israel. Realmente é uma oferenda essa imersão, viu, Rony? E são vocês que fazem ela acontecer, né? Eu que tenho que agradecer. Sem vocês não teria imersão. Que isso. Então, para a gente poder falar sobre conteúdo, né? E, como eu falei, eu não sou pesquisadora, não sou cientista, eu sou professora, sou docente, gosto de trazer o conteúdo mastigado, vamos dizer assim, traduzir o que a gente estuda, o que a gente pesquisa, para trazer esse conhecimento ao alcance de quem está nos ouvindo. A gente muitas vezes tem uma plateia, vamos dizer assim, heterogênea. Então, a gente traz uma temática hoje, que é uma temática que usualmente a gente aborda em algumas oportunidades, né? E que é uma temática bastante temerosa por muitos, quando a gente vai falar sobre lesões malignas, né? A gente teve a oportunidade de comentar algumas coisas a respeito. A gente tem que alencar as hipóteses, mas a gente sempre tem aquele medo, aquele sentimento de não deixar nada passar, e principalmente quando a gente está falando de lesões malignas, isso é um assunto bastante controverso, já que começamos falando de controvérsias aí. Por quê? Porque a gente está com um exame de imagem, né? Então, o exame de imagem ele não vai nos dar
um sinal patognomônico de uma lesão maligna. Ele não vai nos dar uma assertividade grande de que trata-se de uma lesão maligna. Mas o que a gente quer saber? A gente quer discutir alguns pontos de vista que permitem a gente levantar aquela antena, levantar aquele olhar para falar, essa lesão aqui ela está diferente, eu quero olhar com alguns olhos diferentes. E a gente se sente desconfortável quando a gente vai estabelecer um diagnóstico e a gente elenca algumas hipóteses, depois a gente tem a devolutiva do clínico, e nessa devolutiva ele nos fala que, infelizmente, aquela lesão era uma lesão maligna. E aí a gente volta para a lesão e fala, nossa, será que eu não vi isso? Será que eu identifiquei como um outro nome? Será que eu identifiquei de uma outra forma? Então, o que eu me propus a falar para vocês, talvez seja de uma maneira um pouco mais simplista, mas é discutir com vocês exatamente isso, né? O que a gente pode ter como pequenos indícios nas imagens, sejam elas tomográficas, sejam elas radiografias convencionais. Eu vou mostrar algumas radiografias convencionais, né? De antemão, já aviso para vocês que essas imagens são imagens da nossa rotina, né? Imagens de uma história aí dentro da área de diagnóstico. Então, nem todas as imagens são atuais, vamos dizer assim, né? Até porque são lesões raras, tá? Então, acho que isso é importante da gente falar. Quando a gente fala de lesões malignas que vão se apresentar ao aspecto radiográfico, a gente tem que falar que essas lesões, elas não são lesões comuns, elas são lesões raras, tá? Até porque as lesões malignas em região maxilomandibular, elas por si só são raras, né? Elas são pouco frequentes. A grande maioria das lesões malignas que afetam a região da cavidade oral, elas se atêm às lesões de tecido mole, né? Então, carcinoma espinocelular. Enfim, então é sobre isso que eu vou conversar um pouquinho com vocês, tá? Então, eu vou compartilhar aqui alguns desafios, né? Eu gosto de falar sobre isso porque é o que a gente milita um desafio constante, um desafio de emitir um laudo, um desafio de... Vou só abrir aqui as mensagens. Um desafio de dar a nossa opinião, né, sobre esses assuntos. Vou só abrir aqui os assuntos. Isso, pronto. Bom, então... Então, são os desafios na interpretação das imagens de lesões malignas, né? Por que é um desafio, né? O que a gente busca, né? Então, a primeira coisa que eu gosto sempre de levantar é que a gente está procurando algo, né? Então, para procurar, a gente tem que saber o que a gente está procurando. Então, se tiver algum ex-aluno meu aí nessa nossa plateia seleta de hoje, né, vai saber que eu gosto muito dessa frase aqui, e que é uma realidade, né? A gente tem que saber realmente o que a gente está procurando. E as lesões malignas, a gente tem muito medo de diagnosticá-las, muito medo de deixar passar, a gente tem muito medo de confundir, né? Eu divido o meu medo, eu milito literalmente com isso. Então, quando eu falo medo, o medo é um medo salutar, é um medo que nos traz segurança, né? Para falar de não deixar aquilo ali a desejar, né? Mas a gente tem que saber, será que a gente sabe quais são as lesões malignas que a gente pode observar nos exames, né? Então, muitas vezes a gente brinca falando de diagnóstico e fala assim, às vezes apareceu uma lesão e eu não sei muito bem do que se trata. Então, enumere quais são as lesões que você conhece para verificar quais são as chances de você reconhecê-las, né? Então, as lesões malignas também, elas precisam ser enumeradas, a gente precisa estar sempre lembrando delas, a gente precisa estar sempre com esse arsenal da nossa mão para que nos faça trazer à mente alguns aspectos radiográficos, né?
E aí, quando a gente vai falar dessas lesões malignas, que eventualmente possam afetar os tecidos duros da região maxilofacial, a gente tem que lembrar que a gente pode dividir essas lesões em 4 grupos. Tá? A gente pode dividir nas lesões primárias, de maxila e mandíbula, ou seja, tumores primários que afetam esses ossos, e que são originalmente do tecido ósseo, né? Nós temos lesões malignas que são epiteliais ou de tecidos moles circunjacentes que possam invadir o tecido ósseo e aí sim se apresentarem aos exames radiográficos. Nós temos disseminações de lesões hematopoéticas ou linfocitárias que podem afetar a região dos ossos pináticos ou metástases de tumores à distância. Essas são os 4 grupos de lesões malignas mais comuns, né? Que vão... E quando a gente fala especificamente de quais seriam elas, né? Nós poderíamos nominar essas lesões até em probabilidades, né? Em índice com que elas se apresentam, né? Então, nós falaríamos, por exemplo, do osteosarcoma, como o tumor primário ósseo mais frequente, juntamente com o fibrosarcoma e o condrosarcoma, que são lesões bem mais raras do que o osteosarcoma, mas que podem se apresentar com apresentações radiográficas bastante parecidas, né? Dentro dos tumores odontogênicos, nós podemos ter o ameloblastoma maligno ou o carcinoma ameloblástico, o carcinoma invasor, as metástases, o mieloma múltiplo, os linfomas, o tumor de Ewing, a histiocytose X, ou as lesões malignas de glândulas salivares e os sarcomas. Eu diria que essa escala ela seria uma escala em relação à sua frequência, porém, quando a gente falou sobre diagnóstico diferencial, que um grande fator a ser considerado, quando a gente vai pensar principalmente nas lesões malignas, é fazer uma correlação com a faixa etária, né? Então, como a gente conversou no nosso último encontro, né? Aquele aspecto radiográfico muito clássico, ele acaba tendo um papel, vamos dizer, secundário quando relacionado à idade do paciente e à topografia, tá? Então, é extremamente importante, primeiro, que eu lembre. Então, se eu nunca pensei, ou eu não sei o que é o mieloma múltiplo, eu nunca vi um aspecto radiográfico de um mieloma múltiplo, como que eu vou reconhecê-lo, né? Se eu não sei qual é a faixa etária que usualmente tem o mieloma múltiplo e como ele se apresenta, como que eu vou pensar na possibilidade de ter um caso que trata-se de mieloma múltiplo? E assim as outras lesões. Então, é extremamente importante que nós conheçamos as doenças, que nós tenhamos o conhecimento de o que as lesões são capazes de fazer, o que as lesões biologicamente, de que forma elas se comportam. E a partir daí nós vamos reconhecer esse comportamento no exame de imagem, e não o contrário, né? Então, eu gosto bastante desse tema e a gente acaba tentando traduzi-lo de uma maneira mais simplista, né? E esse é um pouco do meu perfil para os alunos, quando a gente vai falar sobre isso, e muitas das vezes não conhecem nem o que é, do que se trata especificamente. Então, a gente precisa voltar um pouco os olhos para a patologia e precisa conhecer intrinsecamente o comportamento biológico desses tumores para, a partir daí, reconhecê-los. Porém, existem, dentro dessa busca, né, existem alguns sinais, né? Nós vivemos a busca de pistas. E esses sinais, a maneira que eu vi de maneira mais clara a demonstração desses sinais, ou o que buscar, foi por Tamini, em 2018, onde ela enumera as características ou os efeitos que as lesões malignas podem apresentar ou provocar e que podem chamar a nossa atenção, né?
e eu vou falar de cada um deles para vocês, para a gente poder fazer uma dinâmica um pouco mais educativa, vamos dizer assim, na discussão dos casos clínicos de hoje, tá certo? Então, são 10 tópicos que eu gostei bastante da forma didática com que ela apresentou, né? Falando que são alguns sinais que a gente tem que estar sempre atento. O primeiro deles é o alargamento irregular do espaço do ligamento periodontal, isso foi falado pelo Mike, foi falado pelo Bruno, foi falado nas aulas associado ou não a uma reabsorção irregular das raízes, né, das superfícies radiculares, a importância de se analisar a lâmina dura e a relação dessas três coisas, né? E o professor Carlos Estrela, ele tem alguns trabalhos publicados nessa linha, principalmente em associação com a professora Fernanda e o professor Bruno, que foram meus contemporâneos aí de USP, né? E junto com isso, outras características também podem ser citadas, né? Dentre elas, a destruição perirradicular ou a destruição óssea, muito importante, sem que haja um deslocamento dentário significativo, atrasos na reparação óssea, de extrações ósseas que mesmo após dado o tempo esperado, elas demoram a cicatrizar, perda da corticalização, do canal mandibular, alterações irregulares do trabeculado ósseo, proliferações ósseas associadas a áreas osteolíticas, reações periosteais irregulares e destruição das corticais. Esses 10 tópicos são tópicos que a gente convive diariamente, de maneira isolada, e que são comuns na nossa percepção radiológica, mas que nós devemos sempre ter esse desafio de olhar para essas características e nunca esquecer que elas podem representar grandes alterações, né? E esse desenho esquemático está no trabalho de Tamini e colaboradores, e eu fiz apenas um ajuste aqui para os termos traduzidos, e que são bastante interessantes, né? Que a gente está acostumado a olhar para a região do periápice, estamos acostumados a olhar para o espaço do ligamento periodontal e para o osso perirradicular, mas devemos sempre estarmos atentos a esses aspectos, principalmente de irregularidades na reabsorção radicular, irregularidades na reabsorção, na perda da lâmina dura e irregularidades na reabsorção da raiz. Então, são características importantes que, associado a um segundo item que eu também vejo, né, assim como todos os demais militantes nessa área, um olhar especial para a reação periosteal, né? Então, as lesões malignas, elas usualmente envolvem o periósteo, elas se representam no periósteo com formas diferentes de reação periosteal. Atento. E é extremamente importante que a gente lembre disso e não deixe de procurar, né? Então, a gente não esqueça de ter esse olhar atento para essas estruturas, né? Então, fiz esse compilado aí para a gente poder discutir agora, então, o que seriam os desafios, o porquê que, às vezes, é tão difícil nós pensarmos ou nós incluirmos, às vezes, uma lesão maligna em nossa hipótese, ou, às vezes, nos culparmos por não termos pensado nela, né? E aí, eu separei aqui 5 desafios, tá? Que são desafios que vivemos a nossa rotina. A primeira é a limitação das técnicas, né? Muitas vezes a gente não consegue observar todas essas, ou algumas dessas 10 características que eu acabei de citar, nos exames convencionais ou na técnica especificamente que estamos analisando. Então, a gente tem que
vezes, o que nós vamos observar pode ser limitado na técnica que estamos utilizando ou analisando, que aquele achado ele pode ser um achado incidental, mas pode ser significativo. Então, seria a primeira importância. E aí eu faço aqui um resgate a toda essa imersão, um resgate a tudo o que foi imensa e exaustivamente falado, da importância de navegar por todo o volume, principalmente quando a gente está falando de exames tomográficos, independente de qual seja o objeto do exame, a responsabilidade que nós temos como radiologista de navegar, interpretar e avaliar todo o volume tomográfico, de modo sequencial, de modo ordenado, assim como o Bruno falou exaustivamente, e que todos nós devemos obedecer uma sequência para evitar que deixemos passar algum tipo de achado incidental. E quando a gente está falando de exames convencionais, a gente fala muito sobre isso, né? Que quanto mais você lauda um método tridimensional, mais inseguro você fica para o método bidimensional. Por que motivo? Porque você vê o quão ele é limitado, o quão ele não nos permite fazer análises completas sobre determinadas observações que antigamente a gente fazia com tranquilidade, entre aspas. Hoje, a inquietude de sabermos que existem novos métodos que podem complementar e serem mais assertivos do diagnóstico, eles nos tornam, assim, mais limitados ainda nos métodos que antigamente fazíamos, né? Um segundo desafio que a gente tem como radiologista em fazer esse diagnóstico, entre aspas, que na verdade é interpretar a possibilidade de tratar-se de uma lesão maligna, é a ausência de informações clínicas. Os clínicos muitas vezes insistem em não nos informar a indicação daquele exame. E aí volta a resgatar o quanto essa imersão foi valiosa, né? Onde nós compartilhamos conteúdo e compartilhamos de opiniões que muitas vezes não sabíamos que fazíamos da mesma forma, né? Que é a coleta de informações clínicas no ato do exame. Então, a prática do questionário a ser aplicado para o paciente no ambiente da clínica radiológica é uma prática já utilizada há muito tempo por todas as clínicas médicas, clínicas laboratoriais, e deve ser, sim, uma prática utilizada por nós, radiologistas, odontológicos, em nossas clínicas de radiologia odontológica. Isso vai aumentar a nossa assertividade em saber o que está procurando, o que pode influenciar naquela interpretação radiográfica. O terceiro e um outro importante desafio no diagnóstico das lesões malignas é que vocês vão ver pelos casos que a gente vai discutir que as lesões inflamatórias, muitas delas, vão ter várias daquelas 10 características, várias. E muitas vezes você vai ficar confuso sobre tratar-se de uma lesão inflamatória rotineira ou tratar-se de uma lesão localmente mais agressiva, né? Então, aquele aspecto de sempre olharmos as lesões maiores como lesões mais agressivas, eu penso que discutindo esses desafios vai levar a todos a refletir e lembrar que às vezes o inimigo ele pode estar no detalhe e não naquela lesão imensa que está gritando aos olhos, né? Como quarto desafio, eu falaria que são os tumores odontogênicos malignos. Esse é um desafio traiçoeiro, que a gente realmente tem poucas armas, a não ser a biópsia, né? Porque são lesões que elas são radiograficamente tumores odontogênicos de comportamento benigno, esperado, e que a biópsia chega-se à conclusão que tratam-se de lesões malignas. E o quinto e último desafio, que eu desafio a todos a exercitarem esse hábito, né, de que as alterações no trabeculado ósseo, apesar de muitas vezes acreditarmos não se tratar de nada significativo,
elas devem ser ressaltadas, porque nós estamos analisando um momento estático de um paciente sem informações. Então, muitas vezes, aquela variação do padrão, a imagem precoce de algo, ou pode ser uma manifestação inicial de alguma lesão que nós não consideramos por não termos mais dados, nem prévios e nem clínicos, né? Então, essas características que eu gostaria de exercitarmos juntos. Pode ser? Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Eu vou dar uma olhadinha aqui, Ronei. Tamile perguntando se pode disponibilizar o modelo do questionário. Posso sim, eu não sei de que forma que eu posso fazer isso. Ronei, se você quiser ajudar, de que forma a gente pode fazer. Depois, se a gente pode dispor em algum canal. Lá no portal, se você me manda o arquivo, eu disponibilizo no canal. Todo mundo tem acesso, né, no portal. Tá. Bom, enfim, então eu vou discutir com vocês aqui algum desses desafios, né? Então vamos para o primeiro. Então a gente tem que entender que o que a gente está vendo está restrito à técnica que a gente está utilizando. Então, se a gente não tem os dados clínicos do que a gente está procurando, o que pode ser, ou não tem a consciência, a certeza e a segurança do que a gente está usando, muitas vezes a gente pode ser pego de surpresa, né? Então, esse caso foi um caso bastante interessante, era um senhor que procurou atendimento radiológico e procurou, na verdade, um consultório odontológico para fazer reabilitação por implantes, né? E no exame físico, ele se queixava de um aumento de volume na região anterior, parasinfisária, né? E o colega, como de praxe, não sabia do que se tratava aquele aumento de volume, via que o paciente era um paciente edêntulo, ele imediatamente solicitou uma tomografia computadorizada, pensando que a tomografia computadorizada ela poderia tratar dessa informação de maneira mais elucidativa, né? Então, vejam aqui. E aí eu vou fazer um resgate a tudo aquilo que foi falado aqui na imersão, né? Sobre as possibilidades de alterações de brilho, de contraste, de densidade, de você trabalhar com volumes, de você trabalhar com tomógrafos fan-beams ou tomógrafos cone-beams e com janelamento. Então, essa tomografia ela foi realizada em um tomógrafo fan-beam, né? Uma reconstrução panorâmica e uma reconstrução 3D, onde evidenciava que não existia nenhuma alteração intraóssea, né? E como estávamos de posse de uma tomografia computadorizada fan-beam, utilizando o janelamento para tecido mole, foi possível identificar esse aumento de volume caracterizado por essa imagem hipodensa de limites definidos em região de fundo de sulco e espaço mastigatório, estão vendo? De limites bem definidos e extraóssea completa e com a densidade a mesma do que o ar, vocês vejam, né? Então, com base nessas imagens exclusivamente de uma tomografia fan-beam, sem contraste, utilizando a escala de Hounsfield e a avaliação de densidade tecidual, foi possível atribuir a possibilidade dessa densidade estar relacionada com a gordura, né? E incluir como o diagnóstico diferencial dessa lesão o lipoma, que é uma lesão comum em partes moles, nesta topografia e em pacientes dessa faixa etária, né? E foi indicativo, sugestivo, de que a análise microscópica dessa peça ou desse material era fundamental para o estabelecimento do diagnóstico. Então, muitas vezes a gente tem o exame em mãos, né? Mas se sente na obrigação de dar uma informação em um dado onde aquele exame não nos permite. Então, se eu não tivesse de posse
de uma tomografia Fan-BIM com a possibilidade do janelamento, talvez não teríamos uma imagem como essa. Mas, como já foi falado imensamente aqui, nessas situações, a possibilidade de trabalho das imagens com o janelamento, com alterações de brilho e contraste associadas às reconstruções realísticas, acredita-se que, como são estruturas de densidades bem diferentes, apesar de tudo isso, novos recursos vão permitir com que essa imagem se torne ainda mais evidente, né? Mas é importante a gente conhecer a limitação do método e o que podemos lançar mão para engrandecer a informação de diagnóstico desse método. Era uma lesão benigna, bem delimitada, mas eu incluí aqui nessa temática desafiadora para poder atribuir que eu tenho que saber usar o recurso, eu tenho que saber usar no que aquele janelamento ou no que aquela reconstrução ela pode me auxiliar no estabelecimento do diagnóstico, né? Olha, outro caso de uma limitação técnica. Esse caso é um caso bastante desafiador, é o caso de uma paciente jovem de 19 anos, né? Que foi realizar um exame radiográfico sem indicação clínica, por exemplo, na sua clínica radiológica. Você recebeu um pedido do dentista, onde ele pediu a radiografia periapical do 23, e como nós estamos comumente acostumados a trabalhar, ele não colocou o pedido, né? E do exame radiográfico, não colocou a indicação. E aí você vai ser obrigado a emitir um laudo dessa radiografia. E muitas vezes a gente passa despercebido, porque ninguém suspeitou de nada. Então, são nos detalhes que a gente tem que procurar as lesões malignas, são nos detalhes que a gente tem que procurar as lesões agressivas e os achados incidentais. Então, vejam, será que a gente consegue ver alguns daqueles 10 tópicos, né? Daqueles 10 itens lá que eu citei de Tamini de 2018, como presentes nessa imagem? Será que a gente consegue ver alguma delas? Eu pergunto, quem aqui suspeitaria de alguma lesão maligna nessa imagem? Será que é difícil, né? Então, a gente tem que ter esse olhar atento. Então, vejam a falta de integridade ou de percepção da lâmina dura com clareza, o alargamento irregular do espaço do ligamento periodontal. Eu não falo que isso são características patognomônicas, porque é impossível isso ocorrer, mas eu chamo a atenção para um desafio para poder falar para vocês que, às vezes, aquele simples olhar, acreditando tratar-se de uma lesão inflamatória ou de um canal colateral ou de uma lesão endodôntica incipiente, ela pode estar representando algo mais, né? E a gente olhar a imagem como um todo, analisar uma avaliação de possível correlação de causa e efeito, e aí sim pensar em todas as possibilidades. Devemos pensar em algo inflamatório, em algo endodôntico, em algum canal colateral, é óbvio, né? Devemos pensar em alguma alteração endopério, devemos pensar em alguma lesão fibroóssea? Sim. E vamos tentando alencar todas as possibilidades, né? E incluir também, visto que eu estou vendo alargamento irregular da lâmina dura, eu estou vendo destruição irregular da cortical, do septo interdentário, tudo isso ele vai me sinalizar e eu devo sim incluir a hipótese de tratar-se de uma lesão mais agressiva. Agora, se eu tivesse muitas vezes perguntado para o meu paciente, no questionário que ele aplicasse na recepção, qual era o motivo daquele exame, se tinha algum aumento de volume na região ou alguma característica clínica que me sinalizasse alguma alteração na região que o dentista pediu, às vezes o paciente me contaria que tinha um aumento de volume, né? Que tinha um aumento de volume naquela região e que aquele aumento de volume e que, ao mesmo tempo, ele era assintomático, que o paciente não sentia dor naquela região.
E aí eu vou recordar a limitação daquele método. O método bidimensional, que é a radiografia periapical que eu estou usualmente acostumada a trabalhar com o exame de rotina, ele não vai me dar essa informação de expansão óssea. Então, eu não posso afirmar que não tem, ou não posso desprezar a possibilidade de tratar-se de uma lesão mais agressiva se eu estou restrita a um exame bidimensional, né? Então, vamos nos lembrar das limitações de cada um dos métodos que a gente tem para usar quando estivermos de posse deles, ao invés de querer resolver o problema laudando e sendo muito assertivo com um método que não nos está dando segurança para isso, né? Esse caso foi um caso muito interessante, foi um caso que eu tive o prazer de apresentar, mas na época é um caso bastante antigo, da ocasião em que eu fazia o doutorado aí na USP, professor Israel, né? Foi um caso, na ocasião, biopsiado pelo professor Norberto, né? E que ele teve a iniciativa e a perspicácia de, nesta simples imagem, né, que foi realizada na própria universidade, associada a esse aspecto clínico, ele teve a iniciativa e a indicação da biópsia, né? E esse exame histológico, ele comprovou tratar-se de um osteosarcoma inicial uma manifestação bastante precoce, onde essa conduta trouxe um prognóstico excelente para essa paciente, né? A paciente ela foi submetida a uma ressecção dessa lesão tumoral, perdeu alguns dentes dessa região, porém, posteriormente, foi submetida à reabilitação, inicialmente com próteses removíveis, mas posteriormente com enxertos, né? E acredito que implantes, que depois eu perdi a continuidade do caso depois do enxerto. Mas vejam, nós podemos fazer a diferença como profissionais do diagnóstico se atuarmos conjuntamente com os clínicos para trazer um resultado de melhor prognóstico para o paciente. Nós, radiologistas, somos os profissionais do diagnóstico que estamos mais próximos do cirurgião dentista. Eu falo que o estomatologista e o patologista muitas vezes está vinculado a alguma universidade ou às vezes não tem a facilidade da comunicação. Então, o radiologista ele pode sim fazer essa ponte, ter esse olhar um pouco mais apurado, mas nunca esquecendo da limitação do método. E esse caso eu ilustro para mostrar o quão desafiador é a nossa rotina, né, dos laudos que praticamos diariamente. Segundo desafio, né, como eu disse, é a ausência de informações clínicas nos pedidos. Realizamos exames de imagem sem saber as indicações ou para que o colega ele nos ajuda ou o que ele busca de informação. E coletar esses dados seria extremamente importante, né? Esse é um outro caso onde a indicação do exame foi para planejamento de implantes, foi o que o cirurgião dentista marcou no pedido, e ao exame radiográfico nós obtivemos essa imagem, né? De posse da imagem radiográfica, foi possível entrar em contato com o colega e buscar um pouco mais de informação, e aí faço um resgate a respeito dos achados críticos, da importância de nós termos a comunicação com o cirurgião dentista, de nos reportar. Isso é um fato corriqueiramente utilizado em várias áreas da medicina, principalmente na cardio e na pneumo, como o professor Israel mencionou, né? Isso é uma rotina de frente a um achado importante, isso ser comunicado imediatamente como um achado crítico. E durante esse contato, foi possível o clínico nos informar que havia feito ou realizado uma extração recente desse caso e que o dente não havia, o alvéolo não estava com a reparação esperada
E aí, professor Carlos, vejam, ó, a iniciativa em resolver o problema da perda óssea ou da sensibilidade dentária nos acessos endodônticos dos dentes adjacentes, né? E importante a gente pensar que nem tudo é inflamatório, que a gente pode buscar a informação associadamente ao clínico, que a gente pode buscar a informação junto com o paciente. E aí o que o paciente nos reporta? Uma das características que foi citada lá naqueles 10 pontos do início da aula, que é a queixa de ter uma extração, porém com retardo do processo cicatricial. E aí o clínico depois ele nos apresentou essa imagem, né? E aí ele estava, os cirurgiões dentistas estavam no aguardo de buscar uma reparação da extração recentemente ocorrida, paralelamente à abordagem endodôntica dos dentes adjacentes, na tentativa de minimizar o processo inflamatório, né? Então, esse caso era um carcinoma invasor de gengiva, e foi justamente esse carcinoma invasor que levou à perda dentária do dente que estava com alvéolo em reparação, e essa característica ela acaba se manifestando como essa perda óssea irregular, como essa imagem de margens irregulares associadas à permanência do tecido mole na região do alvéolo dentário, né? Então, são desafios, a gente tentar buscar essa informação, esse dado do clínico, quando ele nos procura. Veja uma imagem também semelhante, após a extração dentária, né? Não ter uma reparação esperada, o cirurgião dentista solicita um exame de imagem para ver o porquê que essa reparação não está ocorrendo, né? E nós não temos o dado clínico, às vezes vamos laudar essa imagem, essa radiografia panorâmica sem ter nenhum dado. E perguntando para o paciente se havia alguma queixa recente da extração, a informação também era a mesma, retardo na reparação tecidual. Então, é importante ter esse elo, é importante coletar esse dado e observar que essas características elas se confluem, que incluem dentro daqueles 10 tópicos, perdas ósseas significativas, perirradiculares, sem que haja movimentação dentária ou causa conhecida. Então, vejam esse outro caso desse paciente. Então, você vê uma perda óssea extremamente significativa, de margens irregulares, não é? E com aumento tecidual gengival local. Conseguem observar isso? Esse caso, o paciente foi, então, submetido a uma intervenção clínica e 2 semanas depois dessa intervenção, a evolução do processo. Também é um caso antigo, também da ocasião da época do meu doutorado aí na USP, olha. E a aparência do paciente? Aumento de volume. Não havia alteração sintomática local, uma evolução expressiva do caso e o aspecto clínico com a queixa de alvéolo com reparação atrasada, né? Demora na reparação após a extração, associado a todo esse aumento de volume adjacente à área da extração. Então, são características, são pequenos detalhes que devem nos chamar a atenção quando estamos na nossa rotina, na rotina da panorâmica, na radiografia periapical, mas sem o dado clínico, né? Então, a importância da gente ter esse olhar e levar em consideração que é raro, mas pode tratar-se de uma lesão mais agressiva? Sim, né? E ao invés de ficar debruçada durante muito tempo, apenas naquelas lesões muito grandes, né? E que nos saltam aos olhos. São desses pequenos detalhes que a gente pensa sobre isso. Bom, eu vou só dar uma olhadinha aqui, se alguém
Aqui. Bom, o terceiro desafio que eu gostaria de ressaltar, e eu acho que esse é um dos maiores desafios, né? É que as lesões malignas, usualmente, elas se misturam com o aspecto inflamatório. E esse olhar é um olhar que a gente tem que ter para não menosprezar as lesões inflamatórias. E isso é extremamente importante, extremamente importante. E a tendência é que, como as lesões inflamatórias elas são infinitamente mais comuns, é que nós sempre trabalhemos com a hipótese de tratar-se de uma lesão inflamatória, né? É extremamente importante. Ronei, não sei se alguém quer comentar alguma coisa ou fazer alguma pergunta. Eu vi aqui falando alguma coisa a respeito da do Eu sinal. perguntei se está falhando. Para mim está aparecendo, está tudo bem aqui. Tá tudo ok? Acho que sim. Então, tá ok. Tá bom. Bom, então, as lesões inflamatórias, e agora eu vou mostrar alguns casos, baseado nisso que a gente acabou de discutir, e aí nós vamos fazer alguns quiz aqui. Pode ser, Ronei? Sim, Pode? tudo bem. Então, olha só. Olha esse caso aqui, ó. Uma lesão, um paciente, ele... Deixa eu botar aqui, ó. Ele foi submetido a um exame tomográfico sem nenhuma informação, né? Foi uma tomografia Fanbin, novamente. Ele não nos deu nenhum tipo de informação clínica. O clínico simplesmente solicitou tomografia computadorizada da região anterior da mandíbula. Não colocou a indicação e nós observamos esse aspecto radiográfico. Separei só algumas imagens. Tá ok? Olha esse outro caso, é um outro agora. Veja uma ausência dentária e essa imagem osteolítica aí no processo alveolar na região anterior. Agora, esse outro caso, a solicitação foi a mesma. Solicitado tomografia computadorizada da região anterior da mandíbula. E o exame radiográfico, ao exame tomográfico, eu obtenho uma região dentada, ou seja, dentes 42, dentes 43 presentes e os demais, porém uma perda óssea significativa envolvendo a região do dente 42 e o dente 43. Quando eu vou trabalhar com uma reconstrução 3D, comparando o primeiro com o segundo caso, a reconstrução 3D que está do seu lado esquerdo é a reconstrução 3D do segundo caso. E a reconstrução 3D que está do lado direito é a reconstrução 3D do primeiro caso. Eu perguntaria para vocês, Ronei, se você puder fazer um quiz aí, se você fosse considerar que, não precisa, eu faço a pergunta, você só põe como resposta sim ou não? Caso 1 ou 2, tá? Caso 1 ou 2. Se você fosse considerar que um desses dois casos, o comportamento seria mais agressivo e você deveria incluir a hipótese de tratar-se de uma lesão localmente agressiva, não vou falar especificamente de uma lesão maligna, é óbvio, você não poderia não pensar nisso. Qual dos dois casos você pensa que seria um caso mais agressivo? O 1, que é esse, ó, o 1, ou o 2? O 1 ou o 2? Esperar vocês responderem. Mais 30 segundos para vocês responderem, pessoal. A gente já tem 62% respondido. Se alguém quiser... Vocês estão vendo só a imagem da reconstrução 3D agora? Sim. Tá.
Então, aqui, ó. Vou retornar aqui. Ó, esse é o caso 2 e esse é o caso 1. E eu não tenho dado clínico de nenhum dos dois, tá? Ok, encerrado. Aí a resposta, vou compartilhar com todos. Então, o caso 1 foi 66% 68%. 68%. O caso 1 é o mais agressivo, né? Olha como a gente se engana. E esse caso é um caso que realmente mexe com a gente, né? Esse caso aqui, ó, esse caso número 1, na entrevista, lá no questionário que a gente aplica, a gente pergunta se o paciente submeteu recentemente a algum tipo de procedimento cirúrgico, né? E ele falou que sim, ele tirou um implante. Tá vendo? Veja uma loja cirúrgica mais cilíndrica, né? O paciente tinha sido submetido à instalação de um implante, teve um processo inflamatório relacionado à instalação desse implante e, posteriormente a isso, houve uma retirada desse implante. E aí o aspecto radiográfico foi esse, porque instalou-se ali um processo inflamatório infeccioso, certo? E nesse caso, número 2, vejam que eu tinha a perda óssea, importante, mas o contorno gengival, ele se manteve naquele sítio. Conseguem ver o contorno nos cortes transversais? E esse caso era um caso de um carcinoma de gengiva em um paciente não fumante e jovem. O paciente tinha 42 anos, né? Então, vejam que o aspecto da imagem, de modo isolado, e sem a gente ter o olhar, o pensar na possibilidade de tratar-se de uma lesão localmente invasiva, né? Ele pode fazer falta. E ele pode fazer nós menosprezarmos algumas lesões e exacerbarmos outras. E isso é muito importante, porque você está trabalhando não com o exame, você está trabalhando com as pessoas. As pessoas recebem o seu laudo, as pessoas recebem a sua opinião diagnóstica, né? Então, é muito importante isso, porque isso pode fazer uma diferença significativa. Então, nesse caso aqui, o primeiro caso foi um caso de um carcinoma de gengiva. Vejam que essa destruição óssea perirradicular, sem correlação inflamatória relacionada, sem que haja movimentação dentária, que foi citada lá naquele primeiro slide das 10 características, né? Era a da lesão maligna. E aqui, esse caso com a destruição da cortical, com aspecto irregular, ele tinha sido submetido a uma remoção de um implante previamente estralado, né? Isso aconteceu nesse outro caso aqui, ó. Esse caso foi um caso de uma paciente, eu faço acompanhamento dessa paciente já há bastante tempo, né? Essa paciente apareceu com essas imagens no exame tomográfico, estão vendo? Imagens osteolíticas, irregulares, de contornos imprecisos. E aí, o que nós radiologistas devemos olhar, já que estamos frente a um exame tomográfico, né? Devemos analisar, além dessas lojas irregulares, multifocais, a presença da integridade dos contornos corticais, a presença da reação periosteal associada a essas imagens multifocais osteolíticas e a presença de aumentos de tecidos ósseos associados a essa área osteolítica. Isso é uma característica que usualmente vai estar presente nas lesões malignas, mas não vai estar presente nas lesões inflamatórias, né? E, na ocasião, a paciente buscava esse diagnóstico, não tinha nenhuma correlação ou sintomatologia clínica presente, além de um inchaço ocasional. Ora inchava, ora desinchava, ora inchava, ora desinchava, né? E com posse dessas imagens,
Foi considerada a possibilidade de tratar-se de uma lesão maligna, extremamente agressiva, era uma paciente jovem, uma menina, né? Ela, na ocasião, ela foi submetida a uma biópsia e a biópsia foi inconclusiva, né? A biópsia, ela não concluiu como uma lesão neoplásica, né? E a paciente continuou em investigação do que tratava-se essa lesão. Essa paciente, ela está em acompanhamento até hoje. Esse quadro, para se estabelecer o diagnóstico, foi possível fazer coleta de material com cultura e antibiograma. Essa paciente foi submetida a uma cintilografia também, e foi feito um acompanhamento, e esse quadro era um quadro de osteomielite, um quadro de osteomielite crônica, ela evoluiu, a paciente depois se tornou gestante com esse quadro, e ele se exacerbou, depois ela veio a dar à luz, e atualmente ainda se encontra em acompanhamento. Então, vejam, ó, usualmente, e você vai verificar essas lesões osteolíticas irregulares que vão lhe chamar a atenção de que pode tratar-se de uma lesão neoplásica. E aí você deve avaliar outras características associadas, como eu já disse, né? A presença da investigação sistêmica e importância e faz um papel diferenciado, né? Outra característica importante, você verificar se há ou não reação periosteal, né, associada a essas imagens osteolíticas, e como é essa reação periosteal, de que forma ela se manifesta, se ela é uma reação periosteal em lamelas, se ela é uma reação periosteal com formação de sequestros, ou se ela é uma reação periosteal em espículas irregulares, partindo do osso cortical. Então, isso faz bastante diferença. Então, a ausência também de aumentos ósseos associados a áreas osteolíticas também é uma característica que nos ajuda nesse discernimento. Quando eu falo ajuda, significa no que vai fazer a gente pensar ou não naquele diagnóstico, mas não em fazer com que a gente efetivamente acerte o diagnóstico apenas com as imagens. Não é isso. É claro, é óbvio, é fundamental que a coleta do material para exame histopatológico, ela vai ser importante. O nosso papel como radiologista, ele vai fazer a diferença a partir do momento que a gente elenca hipóteses possíveis e prováveis e orienta quais os métodos diagnósticos nós podemos oferecer ou indicar para que o colega chegue a esse diagnóstico final. Então, vejam aqui, ó, a importância de você analisar as margens corticais e suas reações periosteais. Então, aqui uma avaliação em um corte transversal de ramo ou em um corte de processo alveolar, vejam que é extremamente importante que olhemos não apenas para o sítio osteolítico, mas para a margem cortical e a sua reação periosteal, que pode ou não estar associado. E isso faz toda a diferença, temos esse olhar. Esse aspecto osteolítico que permeia a cortical, que vocês conseguem ver aí nesses cortes transversais, ele também é extremamente importante de ser observado. Ele vai estar presente nos casos de osteoquimionecrose, né, as necroses envolvidas com medicações antiabsortivas, como no caso dos bifosfonatos. Ela vai estar relacionada nos casos de osteomielites, né, extremamente importante, mas elas são mais regulares do que o que se espera em quadros neoplásicos primários do tecido ósseo. E isso é uma característica que nós devemos levar o nosso olhar a ele. Nesse outro caso, vejam, ó, o aspecto da reabsorção irregular relacionada à raiz dos dentes presentes, a perda óssea extremamente abundante e irregular, associada à perda da lâmina dura,
e a reabsorção irregular da própria raiz, vejam. Então, eu estou simplesmente evidenciando aqueles itens que citamos lá no início, para que a gente possa ter esse olhar quando estamos laudando a rotina, quando estamos laudando o nosso exame convencional, né? Porque ali sim nós podemos fazer a diferença para os nossos pacientes. Ali sim nós podemos fazer a diferença. Olha esse outro caso. Será que nós pensaríamos aqui em uma lesão localmente agressiva? Olha lá. Aí nós temos o dado clínico do paciente, instalação de implantes previamente. O paciente faz uso de medicação, ele nos informa isso no questionário. Então, nós devemos fazer o achado crítico, entrar em contato com o colega, e depois nós vamos fazer o acompanhamento radiográfico desse caso, que está sendo conduzido pelo colega. Olha a avaliação pós-operatória, né? Então, essas evoluções, elas vão ocorrer dos exames, essas evoluções dos aspectos e das conduções, elas vão ser extremamente importantes, mas eu tenho que pensar, toda vez que eu for laudar um exame simples, que alguns aspectos devem ser levantados, né? E não pormenorizar esses aspectos inflamatórios. Eles são, muitas vezes, menosprezados ou, às vezes, são atribuídos a problemas inflamatórios, especificamente, e o paciente tem um retardo de diagnóstico. E isso piora em muito o prognóstico das lesões malignas dos ossos gnáticos. Quando a gente vai falar de lesão maligna da região de cabeça e pescoço, nós temos que entender que, eminentemente, os tratamentos, de sua grande maioria, são cirúrgicos, né? Onde a detecção precoce faz toda a diferença no prognóstico da doença e na sobrevida do paciente. Então, nós devemos ter esse papel mais importante. Então, será, e eu pergunto, será agora, né? Que, olhando um caso mais simples como esse, eu peço perdão que eu não apareceu a cobertura aqui da identificação. Deixa eu só mudar aqui. Só um minutinho aqui. Aqui. Ele não foi. Eu queria mostrar aqui para vocês uma perda óssea aqui. Ó. Essa perda óssea perirradicular, estão vendo? Será que hoje, depois da gente discutir sobre isso, nós avaliaríamos essas imagens aqui com tranquilidade, né? Em tratar-se de uma lesão inflamatória? Se a gente for embora da aula de hoje falando que não, eu fico feliz, né? Eu fico feliz em saber que a gente conseguiu botar uma pulga, né, atrás da orelha, né? Mas esse caso era uma lesão inflamatória, simples, que não era uma lesão maligna, não era. Mas vejam que a gente vê uma perda óssea irregular, sem associação inflamatória conhecida, com perda de lâmina dura. A gente tem que tentar fazer essa associação entre essas hipóteses, né? Tudo bem? E quando a gente vai falar, deixa eu só responder aqui antes da gente ir para o próximo aqui. Na panorâmica, a Flávia, né, anterior, qual foi o diagnóstico? Região do dente 36. Era esse caso aqui, né, Flávia? Tá? Esse caso aqui era um caso, infelizmente, era um caso de um osteosarcoma, de uma paciente jovem, tá? E o diagnóstico, esse exame radiográfico, ele já chegou num estágio bem tardio da paciente e ela não chegou, infelizmente, a ser submetida a tratamento cirúrgico. Ela já tinha metástases sistêmicas, tá? Acho que foi isso. Ana Luísa, esse último caso que você acabou de mostrar, por exemplo, você colocaria como diagnóstico alguma
lesão maligna, aquele que eu não coloquei a identificação do paciente, da região anterior da maxila, não, eu não colocaria. Mas eu não colocaria uma hipótese de uma lesão maligna, mas seria importante você ressaltar no laudo a importância da correlação com o tempo de evolução da doença, a correlação com o agente etiológico inflamatório, e que em caso de não identificação desses fatores etiológicos, o exame histopatológico ele poderia ser indicado considerando uma alteração localmente mais agressiva, né? Eu tenho uma opinião, eu respeito todas as opiniões ao contrário, tá certo? Faço questão de deixar isso claro, respeito todas as pessoas que pensem diferente, mas eu particularmente tenho algumas ressalvas a diagnósticos muito assertivos de lesões malignas com base única e exclusivamente no exame de imagem, né? Porque, por vezes, pode não tratar-se e o paciente pode levar a um transtorno pessoal extremamente importante. Então, eu sou defensora do achado crítico, da comunicação entre os profissionais e a identificação no laudo de uma lesão localmente agressiva, podendo corresponder a neoplasias e etc., mas de uma maneira mais genérica nessa identificação. Hoje em dia, nós trabalhamos aí com o Dr. Google ao nosso lado, e a gente tem que pensar em trabalharmos com mais empatia para o nosso paciente, né? Da forma com que ele vai receber aquela informação, sem que tenhamos a participação disso. Tá bom? Acho que era essa a pergunta, né, Ana Luísa? Você sugere, Álvaro, você sugere cintilografia óssea como exame complementar no seu laudo para diagnóstico de lesão supostamente maligna? Não. Não, porque no caso de lesão supostamente maligna, Álvaro, quem vai definir o diagnóstico vai ser a biópsia, vai ser o exame histopatológico, né? E não a cintilografia. Então, eu penso que o tempo faz toda a diferença. O tempo. Então, o tempo que o paciente vai fazer o diagnóstico faz toda a diferença. Eu vivi uma experiência muito gratificante quando eu tive a oportunidade de acompanhar o professor Neville em Charleston durante o período em que estive no pós-doutorado, né? E que é o Neville, né? Mas é o Neville. E nós trabalhávamos juntos. Eu tive a oportunidade de acompanhá-lo na sua rotina, né? Na verdade, ele trabalhava e eu o acompanhava, né? E diariamente ele faz o diagnóstico de maneira completa, ele recebe as peças de biópsias para fazer exames histopatológicos de várias partes dos Estados Unidos, uma média de 50, 55 biópsias por dia, né? Ele mesmo faz a macroscopia de todas as peças, ele mesmo, não é um técnico, ele faz. Ele também é um defensor de que o patologista deve fazer a macroscopia, porque tem informações na macroscopia que vão contribuir muito no diagnóstico. Isso é defendido também na escola da USP, o qual eu tive a oportunidade de fazer o doutorado, né? E na ocasião, eu nunca me esqueci, né, nessa oportunidade, que foi já há alguns anos, que chegou um caso bastante difícil e nós falava, só tínhamos nós dois, ele não trabalha com pós-graduação em estrito sensu, né? E ele chegou nesse caso bastante difícil e ele não sabia do que se tratava. E ele falou: "O que você acha que é?" Eu até brinquei, falei: "Nossa, quer a minha opinião?", né? Eu falei: "Olha, eu não sei o que é não, eu sei que é maligno, mas eu não sei o que é". E ele usou uma frase que me marcou muito, ele falou: "O nome das lesões fomos nós que criamos, então o que o paciente precisa saber é o comportamento biológico dessa lesão. Eu também acho que é maligno, eu vou ligar agora para o clínico para afirmar para ele que é maligno". Depois a gente descobre efetivamente qual vai ser o subtipo desse tumor, né? Então, eu estou resumindo aqui um pouco a história, para falar que a biópsia ela é soberana e o tempo para se indicar a biópsia e para se realizar a coleta do material, ele vai fazer toda a diferença. Então, às vezes, o excesso de exames de imagem, na tentativa de elucidar muitas dúvidas, sem que o paciente tenha objetivamente o resultado de um exame definitivo acerca do seu diagnóstico,
ele muitas vezes ele pode ser protelado, né? A cintilografia tem inúmeras aplicações dentro da parte de tumores, né? E crescimentos na região maxilomandibular e de metástases também, enfim, né? Assim como o PET e outros exames de medicina nuclear. Mas é importante, eu não indico como a cintilografia antes da biópsia, tá? Se eu penso tratar-se de uma lesão maligna. Alcides aqui, como diferenciar essas alterações com defeito osteoporótico focal ou espaço medular amplo? Na verdade, quando a gente, não sei qual a lesão você está se atribuindo, Alcides, especificamente, né? Se você está falando daquela lesão da osteomielite ou alguma dessas, né? É importante você analisar esses aspectos que eu estou falando, né? Analisar as margens, analisar a integridade da lâmina dura. Então, por exemplo, no defeito osteoporótico focal ou espaço medular amplo, usualmente a gente não tem alteração do espaço da lâmina dura e a gente não tem alteração do espaço do ligamento periodontal. Nos casos, por exemplo, de lesões mais agressivas, você vai ter o comprometimento dessas alterações, tá? Então, é da lesão de ramo. Então, outra coisa, o defeito osteoporótico focal, e ele não é topograficamente esperado na região de ramo da mandíbula, né? Então, o defeito osteoporótico focal, ele é esperado em regiões onde a gente possa ter a presença de medula, de osso medular. Isso é comum em áreas de corpo mandibular e não em ramo da mandíbula, tá? A topografia, ela é extremamente importante nesse diagnóstico diferencial. Deixa eu ver mais alguma pergunta. Ok. Tá, então vamos lá. Isso, vou só fechar aqui. Bom, vamos lá. Então, dando continuidade, né? Vou voltar aqui, porque eu levei para apresentar aqui para a Flávia. Um beijo, Flávia. Bom, isso aqui é o desafio. Então, aqui é onde a gente fica triste. E aí eu confesso que é um banho de água fria. É quando você pega um caso de tumor odontogênico, que você estuda, você olha, e você dá nome, e você tem certeza, e a pessoa fez a biópsia e era uma lesão maligna, né? Então, infelizmente, as lesões não leem livros, né? A professora Sharon Brooks fala muito isso, né? As lesões não leem livros, elas se apresentam de maneiras diferentes. E os tumores odontogênicos malignos são essa experiência, né? Esse aqui foi um caso que eu tive a oportunidade de participar, né? Vocês estão vendo que as imagens, elas são sempre de tomógrafos Fambins, e eu sou, assim, ferrenha defensora do Fambin para lesões patológicas, tá? Porque eles me permitem a possibilidade de avaliar o janelamento e ainda infundir contraste, e coisas que no Conibin a gente tem algumas limitações, né? Respeito todas as opiniões contrárias, né? Mas eu particularmente gosto bastante do Fambin quando a gente fala de alterações patológicas, né? E estamos aí bastante otimistas e com essas aplicações das ferramentas de reconstruções realísticas, que a gente já teve a oportunidade de discutir aqui dentro da imersão, naquele módulo que foi brilhantemente apresentado pelo professor Mike, onde ele mostrou uma série de ferramentas que vêm contribuir para o diagnóstico e realmente elas vêm, vamos lembrar, potencializar o papel da imagem no diagnóstico. Então, não substitui a análise do volume, mas elas potencializam, porque elas tornam a imagem visualmente mais realçadas para a identificação dessas alterações. Então, olha aqui, esse caso é extremamente importante, é um caso de um paciente, se não me engano, de 50 e poucos anos, né, que se apresentou na radiografia panorâmica com essa imagem, hipodensa, que na radiografia panorâmica era radiolúcida, multilocular, com aquele foco de mineralização no interior, né? Estão vendo? Pequeno foco de mineralização. Era uma lesão multilocular, relacionada ao ápice de um dente vital, né? Olha aqui o aspecto da lesão.
e que, usualmente, olha, a gente pensa numa lesão odontogênica, né? Então, quando a gente faz um resgate lá da informação relacionada com o diagnóstico diferencial, a gente tem que lembrar que a gente tem que elencar as hipóteses. Então, vamos tentar fazer um raciocínio aqui junto daquela, para quem assistiu as primeiras aulas aí de diagnóstico diferencial, né? Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que é um paciente de 53 anos, que é uma imagem hipodensa, predominantemente hipodensa, mas que tem focos de mineralização e é multilocular. Então, a partir desse momento, nós devemos pensar em quais são as lesões que são capazes de produzirem material mineralizado no interior delas, né? E se existem lesões que não têm capacidade, pelo ponto de vista do tecido envolvido biologicamente na produção de material mineralizado, essas podem ser totalmente descartadas. Porque a lesão ela pode se apresentar diferente do que ela costumamente se apresenta. Ela tem costumeiramente ser multilocular, ela ser uni. Ela usualmente é uni, ela pode ser multi. Mas se ela não tem se é um tumor eminentemente epitelial, que não tem a capacidade de formação de material mineralizado, você não vai ter material mineralizado no interior. Então, a partir daí, a gente pode excluir as hipóteses. Então, aqui, nós poderíamos pensar em algumas hipóteses, né? Vamos tentar fazer um quiz aí, Ronei? Podemos? Sim. Podemos fazer um quiz? Sim. Então, vamos colocar aí como um quiz, primeira letra A, o número 1, né? Como primeira hipótese aí, um tumor odontogênico. Acho que todo mundo ia pensar só em tumor odontogênico, né? Mas vamos tentar. Uma patologia óssea, né? E uma lesão inflamatória. Então, letra A, tumor odontogênico. Letra B, patologia óssea. Letra C, lesão inflamatória. Então, se vocês fossem pensar aí qual dessas três hipóteses, primeira coisa que a gente tem que pensar na interpretação, já que a gente tem o dado clínico da idade do paciente, a aparência radiográfica, o efeito que a lesão faz no dente, né? A presença Quais de são as focos hipóteses? Letra A, tumor odontogênico. B. Então, é A, B e C. Isso. A, tumor odontogênico. B, patologia óssea. Pode ser qualquer uma, tá? Vamos botar no grupo. E C, vou mandar a enquete para vocês, pessoal. Inflamatória. Lesão inflamatória. Ou origem inflamatória. O que vocês colocariam aí? Então, a gente tem que pensar. Quando você vai elencar as hipóteses diagnósticas, a primeira coisa é tentar classificar em que grupo de hipóteses podem fazer parte. E se forem mais de uma, coloca as duas, né? Mas é importante você estabelecer níveis de prioridades. Então, nesse caso, o que você pensaria? Você pensaria em um tumor odontogênico? Você pensaria prioritariamente, né? Em uma lesão inflamatória ou uma patologia óssea? Só Aí, pode escolher 5 segundos, pessoal. Só pode escolher uma dessa vez, para facilitar. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Ok, vou encerrar a votação, pessoal. Como todo radiologista trabalha em duas telas, tem que ser. Vamos lá. Tá aí o resultado. Aí, ó. Interpretação. Ó, lesão o tumor odontogênico foi letra A, letra B, patologia óssea e letra C, lesão inflamatória. Então, agora vamos tentar fazer um exercício, né? Para você que pensou em tumor odontogênico, tenta anotar no papel qual tumor odontogênico você pensaria. Ele tem que afetar essa faixa etária, ele tem que ser capaz de produzir material mineralizado. Se você pensou em patologia óssea, você tem que lembrar que ele tem que prioritariamente afetar essa faixa etária, ele ser multilocular e ele ter focos de mineralização que não sejam aderidos à superfície da raiz. Outra coisa, não tinha reabsorção radicular associada.
E quem pensa em lesão inflamatória? Será que nós teríamos lesões inflamatórias multiloculares, com focos de mineralização no interior, onde o epicentro lesional, lembra o que é epicentro lesional? O centro de crescimento dessa lesão é excentricamente relacionado ao periápice? E a partir daí a gente poderia, às vezes, excluir algumas hipóteses e incluir outras. Então, nesse caso aqui, ó, por ter expansão de corticais, sim, rompia corticais. Ó, Flávia sugeriu tumor de Pindborg. Muito bem, faixa etária, foco de mineralização, lesão multilocular. Tá enquadrado, né? Tá incluindo isso aí. Se vocês quiserem colocar algum outro comentário aqui, ó, multilocular incomum para lesão periapical, exatamente. Envolve dente, epicentro lesional excêntrico. Então, a gente tem que falar lesão inflamatória? Provavelmente não, né? A gente estaria sendo muito simplista em pensar em lesão inflamatória. Então, a gente tem que considerar outras hipóteses. A gente tem que considerar outras lesões. Poderia pensar numa patologia óssea, sim, mas qual? Qual você pensou? Você que marcou patologia óssea, qual você pensou? Você marcou só para se livrar? Então, a gente não está fazendo diagnóstico. A gente tem que saber o que a gente está procurando. A gente tem que saber qual a hipótese você efetivamente pensou, né? Eu, particularmente, pensei, ó, concordei com a Flávia, pensei em tumor de Pindborg, incluí tumor de Pindborg. Vou incluir o quê? Vou incluir um queratocisto aqui? Não, o comportamento biológico do querato não é esse. O comportamento biológico do querato não produz material mineralizado. O comportamento biológico do querato, ele usualmente não expande corticais tão isoladamente, né? Em virtude da densidade do material que tem no seu interior. Então, como que ele vai estabelecer esse diagnóstico? Ele precisa de uma ressonância? Ele precisa de uma cintilografia? Não, ele precisa de um exame histopatológico. O diagnóstico é morfológico. Ele precisa de uma biópsia, né? E foi feita uma biópsia. E era um carcinoma de células claras, intraósseo. Foi o diagnóstico, né? Infelizmente. Eu vou conseguir pensar nisso aqui? Não. Mas o que nos alivia? E o que nos deve trazer uma sensação de dever cumprido? Você falou no laudo que poderia ser uma lesão tumoral. Você colocou como hipótese, né? E você colocou no laudo que o exame histopatológico seria necessário para o estabelecimento do diagnóstico. E por causa disso, esse paciente foi biopsiado muitas vezes, né? Porque às vezes o clínico, ele poderia pensar que tratava-se apenas de uma lesão inflamatória, e se você não tivesse chamado a atenção para essa hipótese de uma lesão neoplásica, seja qual fosse, ele poderia optar pelo tratamento endodôntico desse molar, não é? Então, infelizmente, a gente tem que levar em consideração que nós não necessariamente conhecemos o nível das pessoas que nos solicitam os exames e devemos ser mais atuantes na participação desse diagnóstico. E aí sim podemos fazer a diferença. Não é isso que nós queremos? Sermos valorizados pelo nosso papel como radiologista? Então que façamos a diferença no diagnóstico, né? E aqui, quando a gente vai trabalhar no FAMBIM, a gente observa uma hiperdensidade perilesional, coisa que no CONIBIM eu não conseguiria observar. E essa hiperdensidade reativa, ela pode ser observada no janelamento de tecido mole e no tecido duro eu não consigo ver. Então, são pequenos detalhes que podem acrescentar. E, além disso, a presença da possibilidade de eu trabalhar com a escala de Hounsfield. A escala de Hounsfield que me dá uma média, ó. Ele me deu uma média de 41 de escala de Hounsfield. Essa média de 41 me mostra que aquilo ali não era uma cavidade. Aquilo ali era uma peça tumoral, que não existia conteúdo cístico no interior da lesão, apesar de radiograficamente ela ter uma aparência cística. Então, eu estou coletando informações diagnósticas por meio do exame de imagem que eu estou utilizando para poder ser mais assertivo e fazer a diferença no prognóstico da vida desse paciente. Isso
Isso é possível, e quando a gente fala de lesão maligna, a gente tem que pensar nisso. A gente tem que considerar essa hipótese. E aí, isso não significa que devemos pensar nisso em todas as hipóteses, é lógico que não. Mas devemos saber e continuar trabalhando como a gente pensava. Tessa, então quer dizer, se você visse essa lesão aqui de novo, você ia pensar que você ia falar que... Não, eu ia dar a mesma hipótese, ó, ia falar igual a Flávia, tumor de Pindborn, né? Poderia pensar em fibromo ossificante central, também seria uma hipótese, pensando numa patologia óssea, né? Eu continuaria, se chegar outro caso igual para mim, eu vou continuar pensando em tumor de Pindborn, vou continuar pensando em fibromo ossificante central, mas eu vou continuar indicando e entrando em contato com o cirurgião dentista clínico, falando para ele que é extremamente importante que ele faça a coleta do material, que aí sim ele vai estabelecer o diagnóstico, que não adianta ele fazer um tratamento endodôntico, enfim, ou fazer outra conduta nesse caso. Então, essa assertividade ela é importante. Nesse outro caso aqui, era um caso de maxila, também multilocular, também sem deslocamento dentário. Vou pensar numa lesão maligna? Não. Vou pensar numa patologia óssea, um tumor odontogênico, e vou continuar sugerindo essas hipóteses. Entenderam? Então, isso não muda. O tumor odontogênico ele é frustrante quando alguém nos conta que você pensava tratar-se de uma lesão benigna e o clínico te conta, fala, só infelizmente aquele caso era uma lesão maligna. Como que eu vou reagir? Triste, porque eu não pensei nessa possibilidade. Contribuir para que aquele colega fizesse a coleta do material. Então, esse caso era um outro caso, com comportamento multilocular, com septos. Vou pensar numa lesão agressiva? Não, vou pensar num tumor odontogênico, numa patologia óssea. Olha esse outro caso, ó. Esse caso aqui, antes que vocês me perguntem, ó, isso aqui era uma lesão central de células gigantes, né? E é fundamental a gente ter esse olhar, principalmente de lesões periapicais, né? Não sei se o professor Carlos está nos ouvindo, eu mencionei no início, né? Esse diagnóstico diferencial entre lesões neoplásicas, ou pelo menos a considerar a possibilidade de tratar-se de lesões neoplásicas quando da presença de imagens periapicais, é extremamente importante. É extremamente importante, porque como as inflamatórias são muito mais frequentes, por inúmeras vezes, os clínicos poderão tratar como lesões inflamatórias, e acontecer isso, às vezes, dentes rígidos serem submetidos a tratamentos endodônticos por terem o fechamento precoce. Lembra que eu falei na aula passada, né, naquela outra atividade? O fechamento precoce é você enterrar o chifre, ter certeza que se trata daquele diagnóstico sem aventar todas as demais possibilidades. É uma das principais causas de erros de diagnóstico, em qualquer área que seja, sistemicamente falando, né? E aqui um outro caso, com uma imagem também hipodensa, multilocular. Olha, vou pensar numa lesão maligna? Não, vou pensar numa lesão odontogênica, benigna, multilocular, aumento de volume. E o que era esse caso? Esse caso é um ameloblastoma. Tessa, mas como que você sabe que era ameloblastoma? Porque eu biopsiei, eu analisei histopatologicamente, eu vi a microscopia, né? Além de analisar as imagens. Então, é importante a gente ter esse contato, essa participação. A gente costuma reclamar muitas vezes do clínico, que não nos dá o feedback, mas será que a gente muitas vezes quer realmente essa participação? Então, vamos trabalhar de maneira mais a interagir sobre isso. Então, esse era o nosso quarto desafio, né? De você se deparar com uma lesão de tumor odontogênico e depois você ter a informação de que aquela lesão era maligna. Eu incluí aqui como um desafio para falar para vocês que a gente não tem que mudar, a gente tem que continuar achando que é tumor odontogênico. Porque se aquela lesão maligna, ela que tem cara de tumor odontogênico, ela for uma lesão maligna, isso só vai ser possível a partir do exame histológico. A gente não tem que tentar adivinhar no exame de imagem, né? Mas se a gente está se deparando com uma lesão e a gente pensa que a lesão é uma lesão neoplásica, é indicativo o exame histopatológico, né? Tudo bem? Vamos lá.
Juliana Correia colocou aqui como hipótese o mixoma odontogênico. O mixoma ele é um tumor odontogênico bastante perspicaz, eu falo, né? Porque ele pode ter meio camaleônico, né? Ele pode ter uma série de apresentações radiográficas. E dentre elas o aspecto multilocular, expansivo, principalmente com loculações mais septadas, né? Mais anguladas ou menores, ele deve ser incluído, sim, na hipótese de diagnóstico. Daquele primeiro caso da região de molares, eu não incluiria o mixoma odontogênico pela presença daquele foco mineralizado, tá? O mixoma odontogênico, ele tem um estroma extremamente monótono, né? Mixoide, como o próprio nome diz, e ele não permite essa presença de focos mineralizados, tá bom? Vamos lá. Tessa, você poderia mostrar novamente a lesão da região do 14-15? Sim. Aqui é essa aqui, tá? É uma lesão multilocular. Vejam que não havia reabsorção radicular relacionada, pouca expansão, tá vendo? Mas era uma lesão muito septada, né? Relacionada à região periapical dos dentes. Aqui, ó, 15 e 16. Pensando tratar-se de uma lesão inflamatória, foi indicado o tratamento endodôntico do dente 15, né? Mas logo em seguida, imediatamente após a realização desse exame, foi feita a biópsia incisional com o diagnóstico de lesão central de células gigantes. Bom? Aqui, ó, Juliana, tive um caso de mixoma com focos de mineralização confirmado com exame histopatológico. Existe a possibilidade de termos lesões associadas, tá, Juliana? E outra coisa, é extremamente importante, e isso eu faço um apelo, né? Que tenhamos a comunicação com o patologista, e de preferência que trabalhemos com patologistas, cirurgiões dentistas, tá? Existem inúmeros laboratórios de patologia bucal espalhados no Brasil, e aqui eu os menciono. O próprio laboratório de patologia da USP é um laboratório aberto à comunidade odontológica do Brasil inteiro, recebe biópsias do Brasil inteiro. O laboratório do professor Arlindo, que a gente mencionou aqui, é um laboratório em Cuiabá, ele também recebe exame histopatológico do Brasil inteiro e é um patologista, dentista, e juntamente com... me falhou o nome dele agora, Ronei, o irmão do Arlindo. Que é o médico. Você lembra? Como é que é o nome dele, Mike? Eles têm dois. Ele tem o Arthur, que é patologista bucal e médico, né? Então, o Arthur é irmão do Arlindo, não é isso? É primo. E tem o Carlinhos, que é irmão do Arlindo, que também é patologista, nesse caso, médico. Tá, isso. Se você for trabalhar com o patologista, que o patologista tenha experiência com patologia bucal, preferencialmente patologistas bucais dentistas, mas caso sejam médicos, porque inúmeros serviços têm patologistas médicos muito bons que se dedicam ao estudo da patologia bucal, né? Mas isso requer uma afinidade, isso requer uma troca de ideia. Eu já trabalhei em 4 laboratórios e trabalho atualmente e trabalho rotineiramente com patologistas médicos. E a rotina de trabalho do patologista médico é muito exaustiva, né, Mike? É só você pensar que toda endoscopia colhe material. É só você pensar que toda colposcopia colhe material. Então, enquanto... muita rotina deles, muito, né, Tessa? É muita. Então, muito, assim, muito. Então, enquanto a minha rotina aqui, eu tenho uma rotina de 30 casos por semana, entendeu? Numa semana cheia eu tenho uma rotina de 30 casos. E então, por exemplo, aqui em Goiânia, eu trabalho muito com o Henrique, do CAPC, né? E ele lauda 100 peças, 120 peças por dia, entendeu? Então, o patologista médico, para ele querer laudar exames histopatológicos da área da cavidade bucal, com as inúmeras particularidades que a cavidade bucal tem do ponto de vista da morfologia, da riqueza morfológica que são
as lesões de boca, ele tem que realmente se debruçar e querer te dar um diagnóstico específico, né? Então, e vale ressaltar, como a gente já discutiu, ele é subjetivo, assim como o nosso. Ele é subjetivo porque ele parte da análise morfológica. É claro que a gente tem uma série de recursos complementares, que, assim como a imunohistoquímica, por exemplo, que eles tornam esse diagnóstico um pouco mais qualitativo. Porém, a grande parte da rotina é laudada no HE, e o HE é morfológico de quem está olhando, né? Então, é extremamente importante que isso seja discutido e analisado, ok? Obrigada, Israel. Então, vamos lá. Voltando aqui para o nosso quinto, que nós já estamos aqui, senão o Ronei briga comigo e começa a sacudir na cadeira. Eu já aprendi. Então, eu falei no primeiro dia para vocês que eu estava nervosa, hoje eu liguei para o Ronei e falei, Ronei, eu não vou ficar nervosa. Eu vou fazer de conta que eu estou na minha sala de aula, vou falar com meu vocabulário mesmo, que eu sou simprona mesmo, eu não sou cientista, eu não que tenta trazer e mastigar o conteúdo e jogar. É só essa, acho que a minha missão é essa que eu tento fazer. Então, eu hoje estou à vontade. Tá maravilhoso, Tessa. Simplesmente maravilhoso. Então, Kennedy, essa é a sua sala. Obrigada, meu querido. Então, vamos lá. Então, aqui o quinto desafio é alterações do padrão do trabeculado. Então, eu lembro que eu tive uma pergunta lá em cima, que alguém perguntou se podia ser defeito osteoporótico, se podia ser não sei o quê, eu não me lembro agora, a gente discutiu sobre isso, é só porque eu não me lembro o nome, né? É extremamente vai ali nas importante. opções de respondido, às vezes eu fui limpando. Quem está assistindo consegue observar isso, né? A gente tem que olhar para a variação do trabeculado, porque hoje em dia a pessoa negligencia a alteração. E, às vezes, é nesse detalhe da alteração do trabeculado que vai ter alguma coisa. Então, você quer fazer a diferença, você é radiologista, você é um profissional que quer se diferenciar pelo diagnóstico, né? Você quer se sentir valorizado, então faça a diferença. Identifique e norteie o que ele pode fazer, o que ele pode fazer para mudar, para estabelecer esse diagnóstico de maneira mais assertiva, né? Podem representar grandes alterações, né? Então, esse caso é um caso assim, antológico, é um caso, se não fosse tão triste, eu não gostaria tanto de trazê-lo para toda vez que eu abordo esse tema de lesão maligna, mas é porque foi um caso muito, muito marcante para mim, né? Então, é uma radiografia panorâmica, veja, uma radiografia panorâmica solicitada por um cirurgião bucomaxilofacial para extração de terceiros molares. Né? O que você vai laudar aqui? Dentes ausentes, terceiros molares irrompidos, em posição vertical, vai analisar seios maxilares, considerando as limitações do método, né? Assim, não é um exame que você vai... Não é um exame com muito detalhe, não é assim? E que você vai laudar sem nem ver, né? E assim foi feito. Foi laudado dessa forma. Numa sexta-feira, depois lá, digamos que 5h53 da tarde, não é? E você doido para terminar aquele laudo que era o último. E a nossa colega, uma colega, né, laudou dentes presentes, dentes verticais, tudo isso. E faltou um olhar para uma Tinha a obrigação de ver alguma coisa? Não, não tinha. O questionário, o paciente respondeu que era para extração de terceiro molar. Mas vamos prestar atenção nos detalhes, né? Vamos prestar atenção naqueles 10 itens que eu mostrei, onde eu especifiquei 3 como primeiros. Quais são os 3 como primeiros? Vocês lembram? Primeiro, alargamento do espaço da lâmina dura. Segundo, reabsorção irregular, alargamento do espaço do ligamento periodontal. Falei errado aqui. Eu penso rápido e falo devagar. Alargamento do espaço do ligamento periodontal. Segundo, reabsorção irregular da lâmina dura.
perda irregular da lâmina dura. E terceiro, reabsorção irregular da raiz. Onde que vocês veem isso? Vocês estão vendo? Eu tô. Em qual dente a gente vê isso? Né? Olha lá, ó. Olha a panorâmica de sexta-feira. E aí, quem olhou com atenção e achou o gatinho, quem usou o olho de Tandera aí? Eu tenho uma brincadeira, né, Mike, que a logo do meu curso de especialização é um olho, que é o olho de Tandera. Eu falo que é o olho que tudo vê. Só quem assistiu o Thundercats sabe o que é o olho de Tandera, né? Dê-me a visão além do alcance, não é verdade? Então... O Mike conhece as jiboias lá do Pantanal. Esse olho. É exatamente isso. E aqui a gente conseguiu ver, e infelizmente esse caso, o paciente foi submetido à extração desse terceiro molar e essas características que eu falei, vocês poderiam ver ali na raiz mesial do dente 48, assim como na região do periápice do 48 e do 47, vocês conseguem ver, né? Uma variação do padrão do trabeculado, que infelizmente não foi ressaltada no laudo pela nossa colega, né? E esse paciente foi submetido à extração desse dente 48. Após 15 dias da extração, uma semana da extração, ele evoluiu com aumento de volume exuberante na região. E aí ele entra aquele terceira característica a quarta daqueles 10, que é a não reparação do alvéolo após extração dentro do tempo esperado. O clínico atribuiu esse caso, esse retardo na reparação, como sendo uma como é que eu vou dizer, uma alveolite, né? E aí ele novamente abordou e fez uma curetagem desse alvéolo e suturou novamente, jogou lá dentro o alvéolo-san, alvéolo-sim, alvéolo qualquer coisa, né? Botou lá dentro do alvéolo e o paciente evoluiu, né? Infelizmente, com mais 15 dias, com maior aumento de volume. Voltando no resgate daqueles 5 desafios, vamos lembrar do primeiro que eu falei, que é a limitação da técnica, né? A gente vê a irregularidade, mas eu não vejo reação periosteal porque o método não me permite. Então, eu poderia, nesse caso, frente à alteração do padrão do trabeculado e a presença daquelas 3 características, eu, como radiologista, eu deveria ter a obrigação de indicar um método de imagem que me permitisse a análise daquelas outras características que fazem parte daquelas 10 da lista. E que método seria isso? Seria uma tomografia computadorizada. Com certeza, se isso tivesse sido feito, a tomografia provavelmente teria sido feita antes, se eu levantasse a possibilidade de uma alteração neoplásica, não estou falando de lesão maligna, a possibilidade de uma alteração naquele trabeculado ósseo, que eu não sei qual é, porque eu estou com um método limitado. Com a tomografia, eu viria uma prorreação periosteal irregular e espicular, e que corresponde à faixa etária, que é um paciente de cerca de 20 anos, que é a faixa etária que a gente espera desse tumor, que é o osteosarcoma. Então, esse rapaz, então, a partir dessa evolução de cerca de 20 dias após a extração, houve a perda da relação de confiança com o cirurgião que o operou, ele procurou um outro profissional, e o outro profissional, então, resolveu abrir o retalho para poder enxergar melhor o que podia, e ao abrir o retalho, ele pôde observar a irregularidade da cortical, coletou o material e enviou para exame histopatológico, sendo possível o diagnóstico de um osteosarcoma, né? Então, sim. É uma questão interessante, e a gente chegou a acompanhar isso muitas vezes na faculdade. O diagnóstico, muitas vezes, eles ficam mascarados, porque as intervenções que ocorrem, então, elas podem infectar ou por intervenção cirúrgica, muitas vezes pela própria biópsia ou outras condições, e o quadro, porque as lesões malignas podem ser infectadas e pode criar aquele quadro inflamatório que pode mascarar um tanto, né? Por isso que é importante de ter essa visão dessa possibilidade, porque isso tem que ser contemplado, né, na análise do conjunto, né? Com certeza, com certeza. Essa sua colocação, Mike, é extremamente pertinente, porque a abordagem cirúrgica, ela modifica
o aspecto da lesão, tá? Então, a gente tem que olhar a lesão sempre com esse aspecto deixa eu tentar botar para compartilhar aqui de novo, né? Sempre com o aspecto clínico, né? E a abordagem cirúrgica, a infecção secundária do sítio, ele altera e ele reverbera o aspecto, né? Então, ele modifica fundamentalmente. Então, extremamente importante a sua colocação, Mike. Muitas vezes uma lesão ela expansiva, os tecidos moles acompanham aumentando de volume e muitas vezes ela pode mudar de comportamento porque a própria mordida pode levar à solução de continuidade tecidual e infecção. E aí muitas vezes chega com aquele aspecto inflamatório e então sempre tem que suspeitar, mesmo tendo quadro inflamatório, de condições mais complexas, né? Sim, e é interessante que em alguns casos ela muda o crescimento, ela tem um crescimento e depois desses quadros das intervenções cirúrgicas, dos quadros de infecções secundárias, ele pode ter um crescimento às vezes em 1 ou 2 semanas, que é algo impressionante, né, Tessa? Muito interessante. Esse crescimento muito grande, Mike, ele é esperado particularmente nos tumores mesenquimais, tá? Os tumores epiteliais, eles não têm esse comportamento. Perfeito. Mas os mesenquimais, sim. Assim, em virtude da manipulação tecidual, o componente inflamatório aumentando a vascularização tecidual, e isso faz esse aspecto bastante exuberante. E uma característica que é importante a gente ressaltar aqui, para tirar alguns estigmas, né, é de que a intervenção cirúrgica ela não alterou em nada o prognóstico, viu, gente? Porque o prognóstico ele é intrinsecamente biológico da natureza do tumor. Então, esse conceito de que, nossa, cresceu demais porque fez o procedimento. Que bom que fez o procedimento, porque coletou material e permitiu a biópsia, né? Se não tivesse coletado material, o prognóstico seria ainda pior, né? Então, é fundamental que a coleta de material seja feita para que a gente possa mudar o prognóstico desse paciente, né? Então, eu queria, só para a gente finalizar e tentar falar para vocês, né? Espera aí que voltou aqui um pouquinho. Aqui. Que essas lesões malignas, elas, por vezes, elas podem se assemelhar a tumores odontogênicos, mas a gente vai acabar não levantando essa possibilidade, mas elas podem se assemelhar principalmente às lesões inflamatórias, e aí a gente faz questão de reiterar isso, né? Cistos e tumores infectados, como o Mike acabou de ressaltar aqui, né? Então, quando você tem a presença da infecção secundária, ela te dá um aspecto mais agressivo e vice-versa. Às vezes até disfunções temporomandibulares que levam a destruições ou distúrbios osteodegenerativos articulares. As pessoas podem pensar tratar-se de distúrbios osteodegenerativos e, na verdade, termos tumores primários ósseos ligados à articulação temporomandibular e, às vezes, também tumores primários no interior de seios paranasais. E isso se assemelhar à sinusite. Então, quando eu estou colocando aqui que a lesão maligna pode se assemelhar eu estou querendo dizer o seguinte, às vezes você vai olhar aquilo ali e vai falar, não, isso é um tumor infectado, não, isso é uma DTM, não, isso é uma sinusite, mas às vezes a gente vai estar na frente de uma lesão maligna. E para que a gente não erre, eu vou relembrar aqui o que eu achei de mais didático quando a gente fala de efeito das lesões malignas, que foi os 10 itens de Tamini em 2018, ela que tem várias publicações, e apesar das evoluções, eu sou antiga, eu gosto de livro, eu gosto de manipular, eu adoro todos os livros, então leio e gosto de estudar, eu acho que didaticamente ele nos ajuda, e a gente tem que se atualizar nos artigos para poder saber o que está acontecendo, né? Mas eu gosto de trazer esses exemplos para a rotina de quem está na lida, né? De que esses 10 itens são extremamente importantes. E lembrando e finalizando, né? Eu acho que essa vai ser a minha última participação aqui na imersão como palestrante, questão de nos últimos dias aí estar presente, participando. Não vai ser a última, não. Nós vamos ter uma aula de encerramento.
Ah, vai ter uma aula. Então, tá vendo? Isso aqui é surpresinha, né? A gente, quem sabe, faz na hora. Então, o diagnóstico, ele é uma busca constante e nós, radiologistas, participar dessa busca por dados, né? Participar de tudo isso. Então, eu queria agradecer a participação de vocês, a paciência de estar me ouvindo aí por 2 horas, falando para vocês, mas eu confesso que hoje eu fiquei mais à vontade, acho que eu me deixei ser eu mesma, né? Eu acho que isso me deixou mais tranquila. Agradeço aos meus alunos da especialização, que como a gente está nesse momento de pandemia, eu estou ministrando as aulas para eles também online, e isso me deu um pouco mais de intimidade com esse recurso e mais tranquilidade. Agradeço a todos aí. E para finalizar, eu queria falar, eu sempre gosto de trazer uma mensagem, e eu queria trazer uma mensagem disso que a gente viveu aqui, sabe, dentro da imersão, né? E é uma mensagem de ninguém menos do que Buda, né? Então, que existem 3 classes de pessoas infelizes. A que não sabe e não pergunta, a que sabe e não ensina, e a que ensina e não faz. Então, eu acho que nós somos... Porque o que a gente não sabe, a gente pergunta, a gente não tem vergonha de falar que não sabe, né? O que a gente sabe, a gente ensina com o peito aberto, fazendo oferendas, né, professor Israel? E a gente faz o que a gente ensina, não é? Então, isso é uma oportunidade para poucos, e eu agradeço a Deus todos os dias por me dar essa oportunidade de ser muito feliz fazendo o que eu amo. Então, foi um prazer e um privilégio estar discutindo com vocês hoje. Muito, muito, muito obrigada. Ronei não precisa pular aí na cadeira, né? Era o que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenha contribuído aí um pouquinho. Tessa, foi formidável, porque muitas vezes as pessoas vão para um caminho de apresentação de casos clínicos, né? Então, muito mais importante do que mostrar o que você faz, é ensinar por que você faz. Porque isso é o que faz diferença para nós todos, né? Então, senão os porquês das coisas. E senão a gente vê centenas de casos clínicos e talvez fique até com um pouco de mais dúvidas, né? Uhum. E isso só ocorre quando a pessoa percebe da importância disso e quando está claro na cabeça de quem vai explicar, né? Primeira importância, que isso é o fundamental, e você fez isso com maestria, né, Israel? Foi fantástico. Total. Eu até escrevi uma coisa para ela no chat individual, que com a graça de Deus, porque eu convivi muito com esse seu orientador, né? Meu guru, amo de paixão. Olha, o seu guru é bom pra caramba, né? Ele é geneticamente bem produzido, só que temperamental. Mas, de qualquer forma, a linha de raciocínio que você faz é exatamente a linha de uma estomatologista. A radiologia é muito feliz de ter uma patologista que se incorporou à radiologia. E, assim, a sua aula é muito didática e você faz uma linha de raciocínio também muito parecida com a minha amiga Dani Atamini, que eu tenho o prazer de ser muito bom amigo dela, tanto que eu traduzi um livro dela. Mas foi mencionada aqui. Ela é um show e o que falta hoje, na verdade, assim, as pessoas buscam dicas, mas não é dicas, são procedimentos. Assim, método. São métodos. O diagnóstico é um processo intelectual que tem que ser rígido. A gente brinca muito com isso. Quando eu fui aluno do professor Langer, e ele era muito chegava a ser neurótico mesmo. Ele tinha uma expressão meio brava até. Ele falava assim: "Are you with me? Are you with me? Tá comigo?" Eu falei: "Yes, yes." Então presta atenção no que eu estou falando. E a tua linha didática é exatamente essa. Você pulveriza a informação, né?
E aí você dá o caminho para a linha de raciocínio. Isso é fundamental. Que bom, que bom. Essa, Fico feliz. essa é a margem a mais do seu sucesso. Parabéns. Mas olha, Obrigada. com certeza você é uma versão muito melhor que o seu orientador, eu garanto. Que bom, que bom. É evolução, é evolução. Que venham aí de todos os filhos que colocamos no mundo aí, melhores que nós, né? Viemos É aqui isso para aí, isso. esse é o meu sonho. Viemos aqui para isso. Que bom, muito obrigada, pessoal. Muito obrigada mesmo. Agradeço aí todos os comentários, né? Esse artigo de 2018 pode ser disponibilizado. Isso aqui é um livro, na verdade, mas eu posso mandar para você, tá, Ronei? Tá bom, combinado. E a gente põe lá no portal. Tá? Muito obrigada, Antônio, obrigada, Cristiane, obrigada, Davi, obrigada a todos, foi ótimo. Obrigado. Grande abraço, então, pessoal, e até a semana que vem. Que a gente ainda tem mais um golinho ainda de imersão para nós, ok? Beijo. Grande abraço Beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau.